Vamos, amigos, depois de no mês passado ir até a Finlândia para jogar 3 horas de Saros, a PlayStation Brasil disponibilizou para a gente em acesso antecipado, a quem eu agradeço bastante, a versão final de Saros. E agora, com esse acesso ao jogo completo e queda do embargo, eu posso passar para vocês minha visão final sobre o game, minha experiência, como que foi. Gameplay é boa, é muito difícil, a história como que é, os gráficos, performance, etc. Bora conferir nesse vídeo. João, te liga. Pois é, meu amigo, depois do vídeo de preview de Saros que eu trouxe aqui no canal, vamos lá para o vídeo de análise final. Primeiro vamos apresentar o jogo para quem nunca ouviu falar e não assistiu justamente o vídeo de preview. Saros é um novo jogo da Housemarque, desenvolvedora de Returnal, Resogun, Nex Machina, Super Stardust, etc. Uma desenvolvedora com mais de 30 anos de experiência no mercado que em 2021 foi comprada pela PlayStation Studios. A Housemarque tem no seu DNA jogos de arcade, jogos difíceis, onde você tem que tentar superar. Faz parte do DNA da empresa. Ela traz jogos, na sua maioria, jogos de ação rápida, reflexo, onde enquanto você não dominar o game, você não consegue avançar. E o Saros vem nessa pegada. É um jogo de tiro em terceira pessoa no estilo roguelite. Ou seja, a cada ciclo, a cada run, o cenário muda dinamicamente. Ele não é totalmente modificado. Em alguns ciclos você vai notar que ele é similar ao anterior, mas as partes são embaralhadas, sabe? O cenário é diferente a cada vez. E diferentemente do roguelike, onde você não mantém nada do que você conseguiu na run anterior, o roguelite você mantém algumas coisas. Apresentado o game para quem nunca viu, eu vou falar a minha experiência inicial sobre o game, sobre as 3 horas que eu joguei lá na Finlândia, cara. Um ponto que eu bati muito forte na preview foi que esse game era muito difícil. Eu achei muito difícil nas primeiras 3 horas lá, cara. Mas eu vou confessar pra vocês que eu, depois de jogar o game completo agora, eu joguei ele errado na Finlândia. Por isso que eu achei tão difícil. Ele continua sendo um jogo difícil. Cara, ele não é fácil de maneira nenhuma. Porém, ele tem alguns facilitadores e alguma maneira de você jogar que torna a sua experiência menos sacrificante, sabe? É menos difícil. Não é fácil, mas é menos difícil. Por eu estar lá na Finlândia, eu só tinha acesso a 3 horas dele, cara, eu queria seguir, começar do início ao fim e ver o máximo do jogo para trazer aqui para vocês. Mas Saros não é esse tipo de jogo para você tentar seguir o caminho o mais rápido possível. Não dá, cara, a não ser que você seja muito habilidoso. O lance é você tentando ali melhorar a sua build e evoluir no seu personagem para você conseguir passar. Não adianta sair correndo e chegar lá na frente, você vai morrer no boss ou nos inimigos ali que também não são fáceis, cara. Então não dá. Tem que ir repetindo o ciclo, subindo o seu personagem, evoluindo ele para conseguir avançar. Gameplay e combate. Ele é um jogo de ação frenética do início ao fim. Somente em alguns pontos, em momentos de cutscene, em alguns cenários específicos, ele te dá um tempo de relaxar, cara. E quando geralmente não tem tiro ali, alguma coisa, você vai ver muito desafio de plataforma. Passar plataformas de fato, de uma para outra, com superar lasers, bolas de tiro ali. Então, os momentos mais tranquilos do game, cara. Mas na maioria, o tempo inteiro, você vai ver muito inimigo na sua tela, cara. Muito inimigo de uma vez, tentando te encurralar. O Arjun Devraj, que é o personagem que você controla, né, o principal ali, ele é muito ágil, ele sempre tá correndo, você não precisa, por exemplo, segurar o L3 para ele ficar correndo. E essa faz parte da dinâmica do jogo, cara. Sempre em movimento, bem parecido ali com o Returnal, né? É uma estratégia para você conseguir terminar Returnal. Sempre em movimento, para um lado, para o outro, atirando. Essa é a vibe do game. Ele é o tipo de jogo que você tem que ter atenção constante, cara. Nesse jogo aqui, a Housemarque corrigiu uma questão que a comunidade pediu relacionada a Returnal, que era a durabilidade das runs, cara. Ela trouxe elas um pouco mais curtas. Você vai notar que o game é focado em ciclos de por volta meia hora. Esse é mais ou menos o pensamento da Housemarque ali para você. Desde o início ele já dá
uma dash, né? Um impulso aqui que você tá vendo, que durante esse impulso você consegue ficar indestrutível, mas somente para alguns tiros. Uns tiros geralmente vermelhos, você não consegue de início ali superar eles. Então são somente algum tipo de tiro que você consegue ultrapassar. Mas a dica desde já é sempre isso. Se ficar parado, cara, não dá. É muito tiro vindo aqui, os inimigos vão te encurralar, você tem que estar sempre em movimento. Inclusive os cenários, algumas arenas ali que você tá, te dá essa opção mesmo. Você consegue mais pra frente alguns poderes, como por exemplo um gancho, onde você aperta triângulo e ele te joga pra longe. E essas próprias arenas ali são desenhadas para você ficar em movimento, cara, onde os inimigos é mais difícil dele te acertar. Depois você consegue um poder também de você, tipo, virar um raio num trilho. Lembrando ali o Mario Odyssey, né, onde que ele vira um raiozinho ali. Você consegue também, mais pra frente, saltar com maior facilidade em um tipo de trampolim. Sempre cenário desenhado para isso. Movimento para os inimigos, para ficar um pouco menos difícil de fugir dos tiros de inimigos. Outra coisa também importantíssima nesse jogo é a questão do escudo, cara. Ele não desempenha somente um papel de proteção. Alguns tipos de tiros dos inimigos você consegue absorver, aí ele vai aumentando o seu life ali de especial e apertando o gatilho até o final aqui, quando ele está cheio. E apertando o R2 você consegue dar um especial que causa muito dano nos inimigos. Esse especial ele pode ir mudando com o tempo, né? Você vai adquirindo, é como se fosse uma arma, você vai trocando de um para o outro. E falando em arma, ele tem uma variedade grande de armas, tanto armas da Terra, né, assim, mais tradicionais, como armas de Carcosa, que é o planeta onde o jogo se passa. Você pega armas de tecnologia alienígena, então tem uma variedade boa de armas. Algumas vezes o jogo te obriga, por exemplo, a pegar uma arma nova e usar ela, e a sua anterior é melhor do que a que você está utilizando. Então ele pode frustrar a gente nesse sentido ali, mas é para justamente meio que forçar o jogador a experimentar outros tipos de arma. Questão dos inimigos também tem uma boa variedade. Não existe questão de stealth nesse jogo aqui. Geralmente quando você entra próximo a uma arena, todos os inimigos já sabem onde você está e eles são daquele modo ali, atirar, vem pra cima. Alguns inimigos têm escudo de proteção como você, aí alguns você tem que destruir aquele escudo para conseguir tirar life dele. Alguns criam uma cúpula gigante onde você tem que estar dentro dessa cúpula para os tiros acertar nele. Você tem inimigos mais orgânicos, tipo dragões, polvos, vermes, assim, como você tem inimigos como máquinas, por exemplo. Tem algumas que são naves mesmo alienígenas que vêm em cima de você. Então tem uma variedade boa. E geralmente eles te ganham, a não ser os inimigos mais fortes, mas geralmente eles ganham no número, cara. Tem hora que você tá jogando ali que tem muita coisa na tela mesmo. Muito partícula, e eles tentam te encurralar, e dependendo do local que você tá, você não consegue sair. Então realmente assim, eles tentam te vencer pelos números mesmo. Aproveitando que apareceu esse aqui, ó, enquanto tá rolando essa gameplay de fundo, só para ilustrar, o mundo de Carcosa, ele tem dois modos, que é o dia normal, sempre de dia, e o modo eclipse. Esse modo eclipse, você é que aciona, não é, por exemplo, você tá andando e o eclipse aconteceu e o mundo muda. Não, é você que aciona. Em alguns cenários, é obrigatório você acionar para poder avançar. Em outros, você pode passar uma parte sem o eclipse e em outras partes somente com o eclipse para poder avançar. Então fica um meio termo. O game sem o eclipse, ele é um pouco menos difícil, não é fácil. É um pouco menos difícil. O mundo muda e os inimigos mudam também. Porém, quando você ativa o eclipse, é mais difícil, mas você também tem mais recompensas para poder evoluir o seu personagem. Então é sempre assim, risco e recompensa. Qual você quer? Em alguns pontos você pode escolher. Quer ir mais difícil, ganhando mais coisa, ou mais fácil, entre aspas, aqui, e ganhando menos recompensa. Tem que fazer mais ciclo. Aí eu morri. A estrutura dos ciclos. Aproveitei esse aqui para mostrar para vocês, ó. Tá vendo esse ciclo que eu morri agora? Tive o tempo de 21 minutos. Então eu tava quase chegando no boss. E ele, cara, ele é dividido sempre no ciclo completo, terminando no boss. Se você tiver, vamos supor, com 10 minutos aqui de gameplay e você desligar o seu console ou fechar o jogo, for para outro jogo, quando você entrar novamente no game, você vai começar exatamente no mesmo ponto. Então é tipo um save, um checkpoint ali
se você desligar. Agora, por exemplo, vamos supor que durante esse ciclo você tenha que abrir uma ponte para você passar, e é difícil abrir essa ponte, e depois da ponte aberta você vai lá enfrentar o boss. Se você morrer, você vai reiniciar o ciclo do zero, é contado o ciclo do zero. O seu objetivo muda, mas não adianta. Se você chegar lá no final do boss e morrer no boss, você vai ter que abrir a ponte de novo. A ponte não fica aberta, cara. Então é contado o ciclo para você avançar, né? No caso ali, você tem que passar o ciclo completamente, do início do zero ali até terminar o boss. Terminou o boss, beleza, você avançou para outra área do jogo. Avançou para outra área, isso recomeça, cara. Então, para alguns jogadores, esse ritmo de objetivos perdidos, como por exemplo, eu citei levantar uma ponte, pode ser um pouco frustrante, cara. Eu vou confessar que eu senti falta de um checkpoint ali naquele momento. É um pouco chato, às vezes, você ter que fazer, sei lá, dependendo da sua habilidade, 10 ciclos e abrir a ponte 10 vezes. Fica parecendo que você não está fazendo, não está evoluindo. Só que na verdade não é em vão, porque você consegue recolher durante a sua corrida ali os espólios dos inimigos e você consegue evoluir seu personagem. E o que você evoluiu em uma parte específica, eu vou mostrar para vocês, fica permanente. Você não perde tudo. Mas é um pouco frustrante você ter que fazer a mesma coisa. Na minha opinião, eu sei que roguelite, a pegada é essa, roguelike, né? É o ciclo mesmo completo. Mas eu acho que pelo menos deveria ter opção, sei lá. Eu acho que não estragaria a experiência do jogo se, por exemplo, eu custei abrir uma porta, uma ponte, alguma coisa ali. Cara, que se mantesse aberta. Aí, já que eu abri, depois eu vou direto pro boss. Mas não, assim, a desenvolvedora escolheu, é o estilo do jogo mesmo, né? É difícil isso, mas eu, pessoalmente, eu prefiro que se mantivesse aberta as portas. Por exemplo, eu abri a porta, na próxima vez a porta está aberta. Mas falando sobre progressão, o jogo tem um tipo de lobby onde ele é a porta de entrada para as outras partes do mundo do jogo, mas também é o lugar onde você pode evoluir o seu personagem permanentemente. E você conversa com um robô para fazer isso, que tem o nome de principal. E logo na primeira parte, você vai evoluindo a sua árvore de habilidades para evoluir seu personagem, melhorar a sua armadura, melhorar o seu escudo e melhorar sua build de fato. Então, quanto mais ciclos você fez, você ganha mais Lucenita, que é o nome correto, que é esse amarelo que está embaixo, ó, e também a Serenidade, que você pode pegar pelo mundo, derrotando inimigos e também recolher em pontos específicos. E você vai evoluindo. O que você fez aqui na sua árvore de habilidades fica fixo com você. Já o que você recolheu aqui no mundo, por exemplo, ó, nesse momento aqui, nessa gameplay, que é no início do jogo, aqui, ó, eu tô no nível 9, você pode ver lá embaixo, ó. Tô no nível 9. E às vezes você vai atingir, sei lá, nível 30, nível 40, mas quando você morre, você vai voltar pro nível que você evoluiu lá na sua árvore, lá no permanente. Então a chave do game para ele ser menos massacrante é isso, tentar evoluir seu personagem para você conseguir avançar e mesmo depois do ciclo você continuar forte. Outra questão que também te ajuda para poder evoluir é uma segunda chance. Evoluindo o personagem ali, você pode morrer uma vez, que ele acorda e você continua de onde você parou sem reiniciar o ciclo. Outra questão que te ajuda também aqui lá no principal são esses modificadores carcosanos, que sempre risco e benefício no game, ó. Você vai notar que do lado esquerdo aqui embaixo, ó, tem algumas opções que você seleciona que vão facilitar o seu game. Por exemplo, os tiros vermelhos que você não consegue passar através do dash, você tem uma opção de ativar aqui, é permitido que você passe sem levar dano. Tem uma que você ativa quando você chegar no boss, seu life completa, porque life é bastante escasso nesse jogo. E tem que ter um equilíbrio, ó. Você tá vendo aqui, ó, que ele tem um relógio aqui em cima mostrando o equilíbrio. Então cada um que você seleciona que melhora o seu jogo, ele desequilibra o game. Se passar do -3 aqui, que o meu tá no limite, você tem que ir pro lado direito, onde você vai selecionar algumas coisas que dificultam o seu jogo. Então ele só deixa você avançar, selecionar esse aqui, se tiver equilibrado. Então você tem que ir equilibrando a sua build ali, esses modificadores,
para poder facilitar o seu jogo ou dificultar, tendo mais benefícios. Vindo aqui na conexão global é onde você abre o mundo também. Eu não vou mostrar para não ter nenhum spoiler de partes do jogo mais para frente, mais adiantadas, né? Mas, por exemplo, você terminou, voltou lá pro lobby, que é chamado de A Passagem, você vai lá no principal, vem aqui em conexão, ele vai te mostrar o objetivo, onde você quer ir. Eu senti um pouco perdido em algumas partes, né? Então eu fiz vários ciclos onde eu não sabia que eu tinha que vir aqui. Mas é aqui que você é redirecionado para todas as partes do mundo de Carcosa que você quiser. Inclusive você pode revisitar depois que você ganha alguns poderes para poder evoluir seu personagem e ter acesso a áreas que você não tinha antes, porque você não tinha a habilidade. Então, sabendo disso e evoluindo, ele é menos difícil do que eu esperava, do que eu pintei lá quando eu joguei na Finlândia, jogando errado, cara. Então, você entendendo as mecânicas do jogo, como ele funciona, ele continua sendo um jogo difícil, ele é um jogo muito hardcore, cara. Você tem que estar disposto a fazer os ciclos, a evoluir seu personagem, a estar sempre ligado ali, mas ele é menos difícil do que eu imaginava, cara. Tem esses facilitadores ali que vão te ajudar nessa jornada, mas que continua sendo bastante desafiadora. Não ache que por conta disso vai ser tranquilo, cara. Não vai ser. Ele é difícil, é realmente um jogo difícil, desafiador. Só que, cara, ao mesmo tempo ali que o ciclo é massacrante, né? Como eu falei, eu preferia que tivesse um checkpoint ali. Quando você consegue passar o ciclo inteiro, depois de muitas tentativas, tentando evoluir, a sensação de recompensa quando você mata o boss é muito boa. Segue o mesmo ritmo ali de um Souls-like, né? Onde justamente você tem que evoluir o seu personagem, construir sua build para até conseguir derrotar o boss, cara. Então ele traz muita recompensa. Inclusive explorando os cenários, ele te traz muita recompensa, ele te força a isso. No cenário é muito difícil você ficar perdido, porque sempre aqui embaixo, ó, tem um mapa aqui, você vai ver uma bandeirinha azul que te mostra o caminho principal e uma bandeirinha branca que é opcional, mas geralmente você vai encontrar armas, life nessas bandeirinhas e você consegue evoluir seu personagem para poder chegar até o boss. Agora vamos falar um pouco da história do game, cara, que a meu ver é um ponto fraco. Não vou me adentrar muito sobre ela, justamente para não ter nenhum spoiler, né? A história do game é você buscando entender o sumiço de uma colônia no planeta Carcosa. E você escuta logo no início do game uma mulher conversando com você, te chamando, te indicando algumas coisas ali, e você vai avançando pelos bosses ali para tentar entender o que aconteceu. Então ela dá um contexto maior, eles tentam trazer um peso maior ao personagem Arjun, mas eu não acho que seja uma história pesada, mas também não é nem o ponto forte do jogo. A narrativa, eu achei assim, que ela tá ali só pra ter um motivador mesmo, cara. Não é algo que você fica, pelo menos eu não fiquei assim, entusiasmado pra entender o que ia acontecer. Não, cara. Eu fiquei mais motivado pela gameplay, em tentar finalizar o game ali, do que pela história, sabe? Tentar entender a história. Então acho que ela serve só como de pano de fundo ali mesmo, um motivador. Então achei uma história bem mais ou menos, cara. Mas o mundo é muito bem feito, a ambientação é muito boa, os cenários variam bastante, você pode ter lugar tão mais fechados, como cenários mais abertos, desertos, etc. Mas é isso, a história tá lá, mas o ponto forte do jogo é a gameplay e não a narrativa, a história como um todo. É gameplay. Gráficos e performance. Os gráficos são muito bons. Eu joguei tanto no PS5 Pro, que é esse aqui que você tá vendo rodar de fundo, como no PlayStation 5 padrão, cara. E em ambos, o jogo muito bonito, rodando a 60 FPS, sem drop. O jogo roda liso demais. Alguns cenários mais fechados ali, você não vai ver tanta beleza no game, mas tem alguns que você olha realmente, você fala assim, cara, que cenário muito bonito. Não são os melhores gráficos da geração, mas são bonitos. Você vai admirar em alguns momentos ali, fala assim, cara, tá bonito esse game, hein? Mas a fluidez é que chama atenção, cara. Mesmo com absurdamente muitos inimigos na tela, muitas partículas, eu não senti o jogo travar, roda liso. Lá nas 3 horas da Finlândia o jogo crashou comigo uma vez, e durante toda a gameplay aqui, que pra mim, até o último chefe, foi por volta de 24 horas de jogo. Mas se você tiver mais habilidade, porque eu não sou muito habilidoso
com certeza você consegue terminar assim. Tem mais coisa pra fazer, mas chegar até o último chefe e terminar, eu gastei 24 horas. Talvez você gaste menos se você for jogar. E morri mais uma vez. Essa aqui é a segunda tentativa, ó. Levantou. A trilha sonora também é muito boa. Geralmente, alguns inimigos ali, é um rock tocando, dando o ritmo do jogo sempre frenético ali e vem pra cima. Não tem uma música assim que te marca daquele jeito, fala assim, é desse jogo aqui. Mas a trilha sonora é boa, os efeitos sonoros são muito bons, são muito bem feitos. Os chefes como um todo são criativos, alguns são bem difíceis, alguns eu consegui passar de primeira, cara, por incrível que pareça. Em resumo, vamos falar aqui os pontos fortes que eu achei do jogo, da obra como um todo. Combate rápido, responsivo, sensação de recompensa boa e fluidez, performance excepcional. Realmente um jogo muito bem feito. Eu não tive nenhum problema de bug, sabe? Inimigo travado, eu travado em algum ponto, teve que reiniciar, zero, cara. Um jogo muito bem polido, realmente muito bom. Os visuais são muito bons, a progressão permanente reduz a frustração do jogador, apesar de em alguns pontos é frustrante ainda, mas o permanente ajuda nisso. O Eclipse traz uma mudança na gameplay interessante, que é a escolha do jogador, mais difícil, menos recompensa, ou mais fácil, entre aspas, menos recompensas. Ponto fraco, não é pra todo mundo, cara, mas esse é mais o estilo do jogo, roguelite, do que o próprio jogo. Ele é bem nichado, cara, como eu falei, ele é um jogo hardcore. Se você tá esperando uma experiência mais tranquila ali, cara, é um pouco difícil. Você tem que estar focado. Você pode ir aos poucos ali, meia hora, mas vamos supor, ele é um pouco frustrante, dependendo da sua habilidade. Se você for um jogador que queira jogar, vamos supor, 2 horas seguidas dele ali, eu vou sentar e jogar 2 horas aqui, direto. Se você não estiver disposto a refazer as mesmas coisas, ele te frustra, como o estilo roguelite, que eu vou confessar que não é o meu favorito, por isso que eu preferia que tivesse um save ali. A história dele, como eu mencionei, não é o ponto principal do jogo, então ele peca na questão da história, já que trouxe a história ali, acho que ela deveria ter um peso maior e trazer o jeito que ela é contada, a narrativa, deveria causar mais interesse do jogador. Acho que ela não desperta tanto interesse, não. O ponto de como os objetivos são mostrados para você, eu fiquei um pouco confuso ali para viajar pelo ponto, acho que deveria ter mais fácil, também é um ponto negativo. E vou bater mais uma vez na tecla da repetição, apesar de fazer parte da estrutura do jogo. Cara, se você não estiver disposto a fazer a mesma coisa, vamos supor, abrir a ponte 10 vezes, cara, o jogo te frustra. Põe na sua cabeça que você vai ter que fazer a mesma coisa várias vezes. Então isso pode frustrar muita gente se não entender como funciona o estilo do gameplay do jogo, desse estilo roguelite. Então, e a comparação com o Returnal? Você vai ver muita coisa lá. Por exemplo, o gancho que te leva para um ponto para outro. O estilo aqui de troca de arma, quando você encontra alguma coisa. Cara, é muita coisa de Returnal. Então, assim, muitas das mecânicas eles realmente aproveitaram ali, né, de Returnal, mas ele evolui muito do jogo anterior, muitos pontos fortes de modificação, então ele não é somente um Returnal 2, colocaram um homem no lugar, não, cara, ele evolui muito, ele tem a gameplay parecida ali, mas ele evolui bem de Returnal. Veredito final, Saros entrega um roguelite de qualidade, absurdamente de qualidade, cara. Se você gosta desse estilo, principalmente se você jogou Returnal e curtiu, cara, vai fundo que esse jogo realmente é muito bom, roguelite de qualidade. Se você não gosta do estilo roguelite, então é bom pensar um pouquinho. Nota, pra mim, 8,5. Ele é um excelente jogo, mas eu acho que deveria ter um peso maior na história, apesar de não fazer parte do estilo ali, né, do jogo, mas já que tem história, tem que ser muito bem contada. Eu não curti muito, não. E também a questão de você ficar perdido em alguns objetivos ali, até você entender as mecânicas do jogo. De resto, cara, é diversão garantida. Eu me diverti bastante jogando este game aqui. Se você curte jogo desafiador, cara, é diversão na certa. Ao mesmo tempo que ele me divertiu bastante em alguns pontos, ele me frustrou em outros, mas faz parte. E a sensação de recompensa que ele te traz no final vale a pena ser jogado. Mas é isso. Comenta aqui embaixo se você gosta do estilo roguelite e também comenta se depois dessa review aqui, o que você achou? Saros está no seu radar? Vai deixar passar? Vai jogar depois do lançamento? Comenta aqui embaixo pra gente ter uma noção. Avalia também
esta review aqui. O que você achou? O que eu preciso melhorar? Tô tentando acostumar a fazer aí. Meu muito obrigado. Então, meu amigo, muito obrigado sempre pelo apoio de vocês aqui no canal. Obrigado a PlayStation Brasil pelo apoio também. E se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se, badale o sininho das notificações que a gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. De vez em quando, algumas análises também. Um excelente final de semana para você e para sua família. E não tem giro dos famosos hoje por conta da análise aqui.